Bom dia a todos, tudo bem? Nesse exercício, nós vamos aplicar as derivadas na seguinte questão. Encontre os pontos críticos dessa função aqui abaixo e classifique-os em máximo ou mínimo quando for possível, né? Bom, para achar os pontos críticos, a gente deriva e iguala a zero, ok? Bom, a derivada de ax ao quadrado é 2ax, derivada de bx é b, e para achar os pontos críticos eu igualo a zero, né? Então, 2ax igual a menos b, e isso vai me fazer com que o x seja igual a menos b sobre 2a. Então, esse é o ponto crítico da função, e agora vamos classificá-lo em máximo ou mínimo, se for possível, né? Muito bem, então, vamos colocar aqui, é o ponto crítico da função f, e para classificá-lo em máximo e mínimo, eu calculo a derivada segunda, né? Então, vamos derivar essa expressão aqui, ó, 2ax mais b. Derivada de 2ax é 2a, e a derivada de b é zero, 2a. E agora eu pego o nosso ponto crítico e substituo, que é menos b sobre 2a, eu substituo nessa derivada segunda aqui, no lugar do x, né? No lugar do x, tá? Só que a derivada segunda não tem x. Tá vendo que a derivada segunda é 2a, uma constante, né? Então, a derivada segunda no ponto menos b sobre 2a continua sendo 2a, que é esse valor que tinha dado na derivada segunda aqui em cima. Então, a derivada segunda é 2a. E aí, a derivada segunda é positiva ou negativa? Ou é zero, né? Se for positiva, esse ponto crítico é de mínimo. Se a derivada segunda for negativa, então esse ponto crítico é de máximo. E se a derivada segunda é zero, então não é possível classificar por esse método, né? Tem que classificar por outro método. Muito bem, eu não sei agora se essa derivada segunda é positiva ou negativa, mas ele deu uma informação aqui em cima, ele disse que o a é positivo, né? Então, já que o a é positivo, eu consigo calcular o sinal, né, desse resultado aqui. Então, esse a é positivo, multiplicado por esse 2 positivo, dá positivo. Então, eu vou colocar aqui a derivada segunda deu positiva. Logo, o ponto crítico que nós encontramos aqui em cima é um ponto de mínimo, porque a derivada segunda deu positiva, né? Logo, é ponto de mínimo. Ok. E outra coisa que essa derivada segunda nos mostra, pelo fato de ter dado positiva, é que a concavidade é para cima, né? A concavidade do gráfico. Então, você tem uma parábola, que é o gráfico da função quadrática, ou função polinomial do segundo grau, que é essa função aqui. Então, você tem uma parábola com a concavidade voltada para cima, porque a derivada segunda deu positiva, e o vértice da parábola é o ponto de mínimo, né? Por quê? Porque ele deu uma condição aqui dizendo que o a é positivo. Muito bem, então vamos pegar um exemplo e vamos aplicar num exemplo essa questão aí. Então vamos colocar um gráfico, por exemplo, da função 3x ao quadrado, né? Menos 9x mais 17. O a é 3, ó, positivo. Então estou pegando um exemplo condizente com a questão em que o a é positivo, né? Então, o fato de o a ter dado positivo aqui, na condição do problema, o a é positivo, né? Então, isso nos garante duas coisas. Primeiro, que o ponto crítico é um ponto de mínimo, tá? Então, você tem um ponto de mínimo. E a outra coisa é que a concavidade é para cima, porque a derivada segunda é positiva, né? Concavidade para cima. E aí, quando você manda aqui o site Wolfram Alpha calcular e fazer o gráfico, então tá aqui, o ponto é de mínimo, né? E a concavidade é para cima. Esse ponto de mínimo tem duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y. A coordenada x é o ponto crítico, que nós encontramos aqui, menos b sobre 2a. Então tá aqui, a coordenada x daquele ponto de mínimo, daquele vértice, é menos b sobre 2a. E a coordenada y, você calcula, né? Você resolve essa expressãozinha aqui, vai dar um número, né? Sei lá, 8. E substitui na função f. Aí, substituindo 8 na função f, você tem a coordenada y.
do vértice, a coordenada y do ponto de mínimo. Então, a coordenada x aqui é menos b sobre 2a, e a coordenada y você encontra substituindo o menos b sobre 2a na função f. Muito bem, vamos ver quanto que dá menos b sobre 2a, né? O menos b vai dar 9, né? Porque é menos menos, fica mais 9, dividido por 2a, ou seja, dividido por 6. Então, 9 sobre 6, né? 9 dividido por 6, que é a mesma coisa se você dividir por 3 em cima e embaixo. Então, 9 dividido por 6 dá 3 sobre 2, 1,5, né? Então, muito bem, é 1,5, exatamente o ponto que está aqui, ó, 1,5. É o x-vértice, a gente chama de x-vértice. E o y-vértice você encontra substituindo esse 1,5 na função f. Substitui aqui, 1,5, substitui aqui, resolve. E aí eu vou até calcular aqui para vocês verem, né? 1,5 ao quadrado. E aqui 9 vezes 1,5. Então vai dar 10,25 o y-vértice, né? Então, o y-vértice, ó, 10,25. Muito bem. Então, o x-vértice você encontra pela fórmula de menos b sobre 2a, no caso da função quadrática, né? Menos b sobre 2a, que vai dar 1,5. E o y-vértice, você substitui esse 1,5 lá no y, lá na função f, você encontra 10,25. Tudo bem? Tudo isso, todas essas fórmulas que eu falei aqui, né? Menos b sobre 2a e o y-vértice, você encontra derivando a função igualando a zero. Agora, se o a for negativo, já muda a questão. Deriva igual a zero de novo para achar o ponto crítico. Vai dar o mesmo ponto crítico, né? Só que agora, quando você percebe, você calcula a derivada segunda, você tem que o a é negativo. Tá aqui nas hipóteses, né? Que o a é negativo, então a derivada segunda vai ficar negativa, porque você tem um valor negativo aqui, multiplicado por um positivo, né? Que o resultado fica negativo. Então você tem um ponto de máximo. Ponto de máximo. Então, o nosso x-vértice agora, o nosso ponto crítico, é o ponto de máximo da função e a concavidade é para baixo. Porque a derivada segunda é negativa, a concavidade para baixo. Derivada segunda, negativa, concavidade para baixo. Vamos pegar o gráfico da função aqui, por exemplo, menos x ao quadrado mais 9x, menos x ao quadrado mais 9x, né? Você vê que o a é negativo, então a concavidade é para baixo e o ponto é de máximo. Né? Foi o que nós encontramos aqui, ó. O ponto é de máximo e a concavidade é para baixo, porque a derivada segunda deu negativa, né? Muito bem, então o gráfico aqui no site mostra exatamente isso. Ponto de máximo, concavidade para baixo. Bom, esse ponto de máximo tem duas coordenadas, o x-vértice e o y-vértice. O x-vértice, de novo, vai ser menos b sobre 2a. No caso da função quadrática, o x-vértice sempre é menos b sobre 2a. E aí você encontra esse x-vértice aqui, menos b sobre 2a. O b é 9, né? O b é 9, então vai ficar menos 9 sobre 2 vezes menos 1. Então, menos 9, tá certo? É menos 9, que é menos b, sobre 2a. Sobre 2 vezes menos 1. Então, fica menos 9 em cima, menos 2 embaixo. Menos 9 em cima com menos 2 embaixo dá 4,5 positivo, tá aqui. Então, 4,5 é a coordenada x no meu ponto de máximo. Para achar o y-vértice, de novo, né? De novo, substitui esse 4,5 na função f, tá? Então, substituindo 4,5 na função f, você tem o x-vértice, o y-vértice, né? Da função f. Deu quanto? 20,25. Muito bem, então gráfico. Agora eu vou voltar lá no gráfico. Deu 20,25, né? 20,25. Então é isso mesmo, ó. O x-vértice deu 4,5, que é o menos b sobre 2a, e o y-vértice deu 20,25, tá aqui. Então esse é o ponto de máximo com cavidade para baixo. Recapitulando aqui, quando a é negativo, né, você deriva igual a zero, encontra o ponto crítico, que é o mesmo ponto crítico do caso a maior que zero. Para saber se é máximo e mínimo, substitui na derivada segunda. A derivada segunda deu negativa, porque o a já é negativo pelas hipóteses do problema. O a é negativo. Então, a derivada segunda é negativa significa duas coisas para a gente, né? Que, primeiro, o ponto crítico que você encontrou é ponto de máximo, menos b sobre 2a, que deu 4,5. Tá aqui. Né? 4,5 é ponto de máximo. E a segunda coisa que a derivada segunda negativa nos diz é que a concavidade é para baixo, né? Concavidade para baixo. E, bom, esse ponto e esse ponto aqui no qual, né, o gráfico corta o eixo x, tá? Você não encontra pela derivada nem pela derivada segunda. Então, esses dois pontos aqui que a gente chama de raízes, né?
você encontra pela fórmula de Bhaskara, né? Que nem sempre a parábola tem raízes, né? Nem sempre ela corta o eixo x. Então, para saber se corta o eixo x ou não, e em quais pontos corta, você tem que resolver pela fórmula de Bhaskara, né? Um exemplo no qual a parábola não corta o eixo x, por exemplo, poderia ser esse aqui. B ao quadrado menos 4ac ao ponto 5. E aí você vê que nessa função aqui, você não tem, olha só, você não tem raízes, né? Então, quando você vai resolver quando você vai encontrar as raízes dessa função pela fórmula de Bhaskara, você vai ver que o delta é negativo. Então, não tem raiz negativa, não tem raízes. A fórmula de Bhaskara não tem solução. Mas você encontra o mínimo, né? E a concavidade. Para achar o mínimo ou o máximo, você deriva igual a zero e encontra o ponto crítico, que é esse ponto aqui. Vai dar menos 2, né? Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a é menos 4 sobre 2 vezes 1. Menos 4 sobre 2 vezes 1, menos 2. Está aqui. O y vértice é só substituir esse menos 2 na função. Então, fica menos 2 aqui ao quadrado, fica 4. Menos 2 aqui fica menos 8. Então, 4 menos 8 dá menos 4, mais 5 dá 1. Então, y vértice é 1. Então, a gente encontra, sim, um ponto crítico, né? Que é x menos 2, y1. Esse menos 2 é pelo menos b sobre 2a. E o 1 é só substituir aqui o menos 2 para achar o 1. E aí, para saber se é máximo ou mínimo, deriva duas vezes, né? Bom, a derivada primeira é 2x mais 4 e a derivada segunda é 2. Né? A derivada segunda é 2, positiva. Significa que esse ponto é de mínimo, né? A derivada segunda positiva, ponto de mínimo. E significa também que a concavidade é para cima, né? Concavidade para cima. Então tá aí, a derivada primeira e a derivada segunda e a fórmula de Bhaskara, né? Ela te dá um tratamento completo do gráfico da função de segundo grau. Ela te informa se a concavidade é para cima, se é para baixo, se o ponto é de máximo, se o ponto é de mínimo, qual é a coordenada x, que nesse caso da função quadrática é menos b sobre 2a, qual é a coordenada y, né, que no caso da função quadrática é só pegar esse menos b sobre 2a, substituir na função f aqui no lugar do x, que você encontra o y, né, do vértice, as raízes pela fórmula de Bhaskara, se houver, né? Então, nesse caso não há. Tem também casos em que a parábola corta o eixo x no único ponto. Então, a fórmula de Bhaskara, ela vai te dar uma única raiz, né? Que é a raiz na qual o gráfico corta o eixo x. E também, para terminar o tratamento mais completo ainda da função do segundo grau, polinomial do segundo grau, é encontrar esse ponto aqui, onde o gráfico toca o eixo y, né? Que é onde o ponto onde o x é zero. Então, onde o x é zero, você encontra esse y. E é fácil encontrar esse ponto, né? É só substituir o x pelo zero, porque nesse ponto o x vale zero, olha só. Então, substituindo o x por zero aqui na função f e aqui na função f, você tem 5 como resposta. Então, 5 sempre vai ser... 5 não, né? O valor de c, que nesse caso é 5, o valor de c sempre vai nos fornecer o ponto no qual o gráfico toca o eixo y, beleza? Então, os pontos onde o gráfico toca o eixo x são os pontos dados pela fórmula de Bhaskara. O ponto onde o gráfico toca o eixo y é o ponto no qual é o valor de c, né? Que nesse caso é o 5. Bom, então a função polinomial do segundo grau, né, a função quadrática, ela tem características próprias. O ponto crítico é menos b sobre 2a e as raízes você encontra, né, pela fórmula de Bhaskara. E toda vez que o a é positivo, né, toda vez que o a é positivo, a derivada segunda vai ser positiva, né, a derivada segunda. Porque a derivada primeira vai ser, no caso, 2x, a derivada segunda é 2. Né? Então, positivo. Então, toda vez que o a é positivo, você já sabe que a derivada segunda é positiva. Né? Você já sabe disso. Então, como a derivada segunda é positiva, toda vez que o a é positivo, então, toda vez que o a é positivo, a concavidade já vai ser para cima, né? Então, toda vez que o a é positivo, a concavidade sempre vai ser para cima, porque a derivada segunda é positiva. E também, toda vez que você tem o a positivo, você tem um ponto de mínimo. Né? Justamente por isso também, né? Que a derivada segunda vai ser positiva. Já se o a for negativo, então você já sabe que a derivada segunda é negativa. Vou pegar um exemplo aqui. Então, o a é negativo, você já sabe que a derivada segunda é negativa. Né? Então, isso já significa para você que a concavidade é para baixo e o ponto é de máximo. Está aqui. Concavidade para baixo e o ponto é de máximo. Isso na função quadrática, né? Ou seja, na função polinomial do segundo grau. Então, é muito importante, né, para o aluno que faz cálculo, ele pegar a função quadrática, pegar a função do polinomial do segundo grau e desvendar essa fórmula do x-vértice, que é menos b sobre 2a, desvendar aí a concavidade, né, do gráfico pela derivada também, né? Porque a gente aprende no ensino médio, no ensino fundamental, a encontrar a concavidade do gráfico, a encontrar os vértices, o x-vértice, o y-vértice, mas pelas fórmulas que
nos são dadas, né, lá no ensino médio e no ensino fundamental. Aqui no curso de cálculo é importante você retomar essa função, retomar o vértice, retomar a concavidade pelo olhar da derivada, né, pelo olhar da segunda derivada. Muito bem. Inclusive, a fórmula do y-vértice, que é essa fórmula do y aqui, correspondente ao vértice, né, ao máximo ou ao mínimo, depende. Essa fórmula do y-vértice, lá também eles dão uma fórmula para a gente, que é menos delta sobre 4a. Né, menos delta sobre 4a. Aqui a gente poderia falar sobre essa fórmula, menos delta sobre 4a, mas não precisa, né? Porque o y-vértice, como eu já falei, como é que você encontra esse y-vértice aqui? Primeiro você calcula o x-vértice, que é o menos b sobre 2a, tá certo? Que nesse caso aqui está dando 2, né? Ó, menos b sobre 2a é menos 4 sobre 2 vezes menos 1. Menos 4 sobre menos 2 dá 2 positivo, né? Então, o x-vértice é 2. Então, para encontrar o y-vértice, você não precisa, né, do menos delta sobre 4a. Só pegar esse 2 que você acabou de encontrar e substituir aqui. Tá? Então, vai ficar menos 2 ao quadrado dá menos 4 mais 8 dá mais 4, mais 5 mais 9. Então, tá aqui, o y-vértice é 9. Ó. Né? Ou, nas fórmulas que vimos também lá no ensino fundamental e médio, menos delta sobre 4a, tá bom? Então, é muito importante o aluno de cálculo, né, ele conseguir construir o gráfico de uma função do segundo grau, função polinomial do segundo grau, não só pelas fórmulas do ensino médio fundamental, que é Bhaskara, x-vértice, y-vértice, mas pelo olhar da derivada. Deriva igual a zero e acha o x-vértice, está aqui. Substitui x na função e acha o y-vértice, está aqui. Deriva a segunda vez para saber se o ponto é de máximo ou de mínimo. Nesse caso, máximo. Deriva a segunda vez, né? Bom, já está derivada a segunda vez, mas verifica se essa derivada segunda é positiva ou negativa. Se for negativa, com cavidade para baixo. Se for positiva, com cavidade para cima. Tudo bem? Então é isso. O resumo da ópera é encontrar o gráfico da função polinomial de segundo grau, né? Não só pelas ferramentas do ensino médio fundamental, mas também pelas ferramentas da derivada primeira e da derivada segunda. A derivada primeira vai te dar, né, os pontos críticos, a derivada segunda vai dizer se o ponto crítico é de máximo ou de mínimo, e também vai dizer se a concavidade é para baixo ou para cima. Então é isso, treinem e usem esse software, né, para encontrar os gráficos. Faça o gráfico também no papel, né, e verifique se está correta a resposta com o gráfico aqui do programa do Wolfram Alpha. Então é isso, bons estudos, até mais!